Olá, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. E hoje nossa aula será uma aula de correção de atividade. Então, na aula anterior, nós trabalhamos o gênero textual reportagem. Nós vimos que a reportagem ela é bem parecida com a notícia, mas ela é bem mais detalhada, bem mais ampla, traz mais informações e recursos do que a notícia. Então, eu pedi para vocês responderem a atividade do livro sobre reportagem, ler o texto e fazer análise do texto. Então, a nossa aula será corrigir essa atividade. Então, vamos lá? O texto sobre reportagem está na página 88 e ele é intitulado 59% dos jovens dirigem teclando o celular. Então, essa reportagem é uma reportagem que traz justamente uma pesquisa que o Ibope fez em 5 capitais brasileiras, na qual os jovens declararam que usam celular ao dirigir. Então, essa reportagem ela vai expor esses dados e também vai relatar o perigo que essas pessoas estão sofrendo ao dirigir teclando o celular, porque dirigir teclando o celular equivale a uma pessoa dirigindo como se estivesse de olhos fechados, como se estivesse bêbado, porque você tira a atenção do que você está fazendo, da via, para digitar a mensagem no celular, e aí você pode levar um acidente, bater em alguém. Então, além de colocar a sua vida em risco, você também está colocando a vida de outra pessoa em risco, porque às vezes a pessoa está lá no trânsito, dirigindo direitinho, normalmente, e você, por irresponsabilidade, digita no celular e aí acaba batendo na pessoa. Então, é um risco muito grande e o pior é que são motoristas jovens, motoristas que têm que ter essa consciência de que não pode fazer isso. Então, o resumo, basicamente, da reportagem é esse. Então, vamos para a atividade. Como eu sempre faço, eu leio a questão pelo livro e aqui nos slides eu coloco apenas a resposta para a gente comentar. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: a reportagem, em geral, aborda um tema mais específico, como no texto lido. Apesar de ser comparada à notícia, a reportagem desenvolve mais informações e detalhes sobre os fatos ou acontecimentos. Qual é o fato principal abordado na reportagem em estudo? Então, eu até já comentei aqui. O texto aborda um problema que vem se agravando nos últimos anos, o fato de muitos jovens dirigirem enquanto digitam mensagem no celular. Então, esse é o grande tema abordado na reportagem. A letra B pergunta assim: qual é o objetivo da reportagem ao expor essa questão? Então, qual é o objetivo? A gente sabe que o objetivo da reportagem, assim como a notícia, é informar. Mas nessa em específico, além de informar, é levar o leitor a refletir e opinar sobre essa situação, que envolve a segurança de todos, porque envolve tanto a segurança de quem está dirigindo, teclando o celular, como também a segurança de quem está no trânsito ali dirigindo normalmente, não espera uma coisa dessa. A segunda questão diz assim: a reportagem apresenta geralmente os mesmos elementos da notícia: título principal, manchete, título auxiliar, o olho, lead e corpo. Na reportagem lida, identifica o título principal e auxiliar. Então, essa questão aqui é a questão mais fácil, né, gente? O título principal é 59% dos jovens dirigem teclando celular, tá bem nítido, bem grande, bem destacado na reportagem. E o título auxiliar é pesquisas do Ibope em 5 capitais, mostra que 8 é um número muito grande, gente. Em 10 motoristas reconhecem que hábito é arriscado, mas boa parte não faz nada para mudar. Então, observe que o título auxiliar ele está complementando o título principal. Então, aí, 8 de 10 motoristas, eles dizem que o hábito é arriscado, mas não fazem nada para mudar. Então, a gente tem aí um grande risco, né? Essas pessoas dirigindo, teclando o celular. A letra B. Escreva outro título principal e um título auxiliar, baseando-se nas ideias desenvolvidas na reportagem. Então, eu coloquei aqui uma sugestão para vocês, mas vocês podem escrever o que vocês pensarem, né, o que vocês acham que é melhor. Então, eu coloquei aqui uma sugestão. Jovens motoristas teclam
o celular ao volante. É meio que reescrever, tá? De acordo com os dados que a gente tem na notícia. Então, jovens motoristas teclam o celular ao volante, seria o título principal. E o título auxiliar, motoristas não se esforçam para mudar, embora a maioria saiba os riscos dessa prática, diz pesquisa do Ibope. Então é só reescrever um novo título e um novo título principal e um novo título auxiliar a partir dos dados aí da reportagem. A terceira questão, o primeiro parágrafo, que traz quase sempre um resumo da notícia, lembra, né? O primeiro parágrafo que é o lead. Em geral, é redigido de forma expositiva. Por quê? Porque ele vai expor os fatos, ele vai informar com a apresentação simples e objetiva dos fatos. Quais são as informações registradas no primeiro parágrafo, ou lead da reportagem? Então, quais são as informações, gente? O texto ele comenta a inexistência de medidas ou campanhas que deveriam alertar os motoristas jovens a não utilizar o celular enquanto dirigem. Também expõe o resultado de uma pesquisa realizada em 5 estados brasileiros que confirma o uso do celular por 59% dos jovens ao dirigirem. Pessoal, tô vendo aqui que o celular tá com 2L, não sei por que motivo. Erro de digitação, tá? Desculpem, coloquem apenas um L, tá? Isso aqui é erro de digitação. Então, o texto vai comentar aí, né, que a inexistência dessas campanhas de medidas para evitar que os jovens não usem o celular ao dirigirem. Então, letra B. Observe que a frase inicial do texto se origina de um slogan conhecido: se beber, não dirija. Pode-se dizer que há uma crítica nesse parágrafo? Então, sim, pois a frase ele remete às campanhas produzidas com o objetivo de reduzir ou eliminar outro problema social grave, o hábito de dirigir antes de beber. Então, essa é basicamente um slogan e uma frase muito conhecida por todos nós, porque todo ano tem as campanhas, principalmente quando tem festa de final de ano, carnaval, sempre tem essas campanhas para as pessoas não beber se estiver dirigindo. A quarta questão. A partir do segundo parágrafo, no desenvolvimento ou corpo da reportagem, são apresentadas a causa e o efeito dos fatos abordados. Que fato exposto nesse mesmo parágrafo levou o jornalista a publicar a reportagem? Então, a obtenção com exclusividade de uma pesquisa realizada pelo Ibope em algumas capitais do Brasil sobre a utilização do celular por jovens ao volante. Então, o que levou aí o jornalista a escrever foi essa exclusividade que ela teve aí dessa pesquisa, onde muitos jovens eles usam o celular ao volante. A quinta questão pergunta: do terceiro ao oitavo parágrafo são expostas as consequências da comprovação de um fato que passou a inquietar especialistas em acidentes nas empresas dos celulares. No terceiro e quarto parágrafo, que comentários foram feitos por profissionais e órgãos preocupados com o problema? Então, nós temos aí no terceiro parágrafo, a consciência da gravidade das informações contidas na pesquisa fez um dos especialistas concluir que um motorista que tecla enquanto dirige é equivalente a um motorista que dirige com olhos fechados. Olha, pessoal, por quê? Porque a sua atenção, ela não vai estar ali na frente, na pista, na via, vai estar aqui no celular. Então é como se você tivesse realmente olho fechado, você não está vendo o que está acontecendo ali, está vendo o que está acontecendo na tela do celular. Então é muito perigoso isso. E no quarto parágrafo, o órgão americano de segurança no trânsito expõe a grande possibilidade de riscos de acidente, enquanto um consultor daqui destaca a negligência do brasileiro em relação a esse problema. Então, as pessoas sabem que não podem utilizar, que é um risco, mas mesmo assim utilizam porque dizem, nunca aconteceu comigo, acho que nunca vai acontecer. Mas não pode. Se você vê alguém fazendo isso, reclame, chame a atenção, não pode, porque está colocando a pessoa em risco. Letra B. Explique por que, de acordo com o quinto parágrafo, as seguradoras se destacam na divulgação nos riscos de dirigir e teclar o celular ao mesmo tempo. Então, apesar de não pagarem um conserto de carros acidentados pelo uso do celular, então as seguradoras de carro, eles não pagam, porque
esse acidente causado por uso do celular é irresponsabilidade. Igual de bebida. De bebida também, se a pessoa estiver bêbado, elas também não cobrem. Por quê? Porque a pessoa está assumindo ali um risco. Ela sabe que não pode beber, ela sabe que não pode usar o celular e ela está usando. Então, caso tenha um acidente, a seguradora não vai cobrir isso, porque isso aí não foi uma coisa acidental que aconteceu. A pessoa provocou. Então, elas não cobrem. E as seguradoras talvez queiram evitar polêmicas com seus clientes, que cada vez mais trazem esse problema. Então, talvez aí as seguradoras, elas fazem essa divulgação porque elas querem evitar, porque a pessoa, mesmo sabendo que está errado, vai lá cobrar da seguradora. Mesmo sabendo que está lá no contrato que elas não cobrem esse tipo de acidente, mas eles vão lá. Então, causa até um problema. Então, eles fazem justamente para evitar a polêmica, né, e problemas com os clientes. A sexta questão diz assim: como vimos no sexto parágrafo, o resultado da pesquisa provocou a reação de uma determinada seguradora. Seus membros decidiram organizar campanhas com alerta aos motoristas desatentos. Em sua opinião, os motoristas têm reduzido o acesso ao celular quando dirigem? Se necessário, pesquise sobre o assunto antes de responder, depois discuta o problema com os colegas. Então, a resposta é pessoal. Na minha opinião, não, né? Na minha opinião, eu vejo muita gente, eu dirijo, e na minha opinião, eu vejo muita gente no celular ao dirigir, no sinal de trânsito, aí anda dirigindo, falando no celular, fazendo story, né? Mesmo ali ele colocando aquele celular ali apregado no painel do carro, mas tu tem que estar lá, né? Colocando para gravar, tem que estar lá clicando, tu tá dirigindo aqui, olhando para a tela do celular, então é muito perigoso. Se quer usar o celular dirigindo, pare o carro e aí use, mas dirigindo não dá, né? Então, o que a gente mais vê é a pessoa no trânsito dirigindo, usando o celular. Mas e vocês coloquem a ideia de vocês, o que vocês veem, o que vocês acham. Letra B. Como jovem e possivelmente como um futuro motorista, o que você pensa sobre quem dirige teclando o celular? Exponha seus argumentos. Aqui também é uma resposta pessoal, é direcionada principalmente para você. Você, como jovem e possivelmente futuro motorista. Na minha opinião, é uma pessoa irresponsável. Uma pessoa que sabe que não pode dirigir usando o celular. Uma pessoa que sabe que pode provocar um acidente e nesse acidente ela pode perder a sua vida ou de outra pessoa e ainda continua usando o celular, é uma pessoa irresponsável, uma pessoa inconsequente. E aí vocês coloquem a resposta de vocês. Na sétima questão, nos 2 últimos parágrafos, a repórter expõe o comportamento das operadoras de telefonia celular diante dessa questão. De acordo com o texto, essas operadoras logo vão fazer campanhas a fim de divulgar advertências aos clientes para evitar o uso do celular ao volante. Escreva uma advertência para os jovens que poderia ser utilizada em uma dessas campanhas. Resposta pessoal, vocês vão escrever uma advertência. Tipo, não use o celular ao dirigir, né? Evite usar o celular ao dirigir. Se quiser usar o celular, pare o carro. Então, vocês vão fazer uma advertência, não ponha a sua vida em risco, não use o celular no trânsito. Então, vocês podem formular uma frase de advertência, tá? É a resposta pessoal. Letra B. Comente a ação divulgada por uma operadora mencionada no texto. O que essa campanha quis transmitir ao público-alvo. Então, segundo as informações, a campanha mostra que o teclar de apenas uma letra é tempo suficiente para que ocorra um acidente logo adiante. Porque, assim, gente, milésimos de segundos, né? Qualquer descuido. Você, tipo, baixou para pegar o celular, você já pode ter um acidente. Você baixou a cabeça para olhar a mensagem, você já pode ter um acidente. Então, é uma coisa séria que a gente tem que evitar. Oitava questão. Uma das características da reportagem é a apresentação de informações colhidas em diversas fontes e o uso de tabelas e gráficos, como se observa no texto lido. Nesse caso, qual foi a principal fonte consultada pelo jornalista para produzir a reportagem? Então, a gente sabe que a principal fonte foi uma pesquisa encomendada por uma seguradora a uma empresa de pesquisa que entrevistou 350 jovens em 5 capitais brasileiras em 2011. Isso está bem explicado lá na reportagem, tá certo?
Letra B. Além das informações registradas, a autora da reportagem apresentou opiniões de especialistas sobre o assunto. Quem o repórter consultou? Então, ele consultou o perito em acidentes, Sérgio Eisenberg, e o consultor em engenharia urbana, Luiz Célio Botura. Foi as pessoas consultadas. Letra C. Quais foram os responsáveis pelo marketing das seguradoras entrevistados pelo repórter? Então, a gerente de marketing, Danise Maconato, e o superintendente de marketing, Paulo Rossi. Então, são informações, pessoal, que está dentro da reportagem. Quem leu? Letra D. Explique por que é importante consultar diversas fontes antes de escrever uma reportagem. Por que é importante, gente? Dessa forma, é possível obter diferentes pontos de vista, a fim de informar e orientar o leitor bem melhor, né? Contribuindo para a formação da opinião e, consequentemente, para a mudança de comportamento. Sem falar que ainda traz credibilidade e veracidade ali para a reportagem, porque você está falando com especialistas, com pessoas que entendem do assunto, que trabalham na área. Então, é muito importante trazer esses pontos de vista, opiniões e informar o leitor sobre o assunto. Nona questão. Observe que a produção da reportagem apresenta algumas características similares às da notícia. Por exemplo, qual é a variedade linguística empregada pela reportagem? Por quê? Então, a variedade, gente, é a variedade padrão. Então, tanto a reportagem como a notícia, os gêneros jornalísticos, eles vão usar a variedade padrão, que é a linguagem formal, que é a linguagem norma culta. Porque essa é a variedade que confere mais credibilidade ao jornalista e ao veículo que publica a reportagem. Faltou um M aqui, tá, pessoal? Faltou um M, erro de digitação, é reportagem. Desculpem aí pelo erro de digitação. Então, traz credibilidade, traz veracidade aos fatos, tá certo? Essa linguagem, essa variedade padrão, lembrando que essas reportagens elas são vinculadas, né, em vários veículos de comunicação, jornais impressos, online, televisão, rádio. Então, tem que ter uma linguagem, né, uma linguagem formal para trazer credibilidade para o leitor. Letra B. Qual é o texto verbal predominante? Qual é o tempo verbal predominantemente nessa reportagem? E como se explica esse emprego? Então, nós temos aí o presente do indicativo, lembrando que a notícia e a reportagem, geralmente, elas usam quase sempre o presente do indicativo, pois os fatos discutidos são, em geral, atuais, como ocorre no texto em estudo. Então, é muito raro ter uma notícia passada, até porque quando acontece, os jornalistas já estão lá. Uma coisa que aconteceu hoje, eles já estão lá. Então, todos os dias tem notícias novas, informações novas. Então, por isso que o verbo está sempre no presente. Vamos lá. Letra C. Esse também é o tempo verbal mais utilizado nas notícias. Por quê? Então, não. Nas notícias, né, predominam os verbos no passado. Porque esse gênero do texto narra fundamentalmente um fato que ocorreu há pouco tempo. Então, assim, geralmente, as notícias, elas são no presente. Mas pode sim ocorrer uma notícia passada, que nem aconteceu no caso daquela que a gente leu do Daniel, do menino lá que caiu no córrego. Aconteceu, né, no dia... aconteceu, se não me engano, no dia 10, o fato com o menino, e só veio ser publicado no jornal dia 13. Só veio ser publicado no jornal dia 13, 3 dias depois, a notícia. Então, pode ocorrer de ter algumas notícias no passado, mas geralmente as notícias acontecem no presente, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, não, as notícias predominam os verbos no passado, porque esse gênero de texto narra fundamentalmente um fato que ocorreu há pouco tempo, tá? Mas lembrando que, na maioria dos casos, a notícia é no tempo presente, mas pode sim ocorrer no tempo passado, de vez em quando, tá certo? Então, 10ª questão. O assunto da reportagem pode ser mostrado de forma expositiva, que é um relato simples e objetivo dos fatos, e interpretativa, estabelecimento de conexões com acontecimentos passados ou com fatos relacionados.
Ou opinativa, tentativa de convencimento do leitor a uma opinião. De que forma a reportagem em estudo foi apresentada ao público leitor? Então, foi apresentada de forma expositiva, pois a repórter expõe os fatos sem se preocupar em analisá-los ou emitir opiniões próprias sobre os acontecimentos relatados. Então, ela apenas daí o resultado da pesquisa, chama especialistas para falar sobre o assunto, informa, expõe o assunto e pronto. Ela não dá opinião, ela não analisa os fatos, ela apenas, informa, ok? Então, pessoal, é isso a nossa atividade. Finalizamos aqui a correção. Eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade que está pendente no livro, que é ler o texto Felicidade Clandestina, da página 74 e 75, e responder a atividade de análise do texto das páginas 76 a 79, tá certo? Então, essa atividade, ela é uma narrativa da Clarice Lispector. Vocês vão ler esse texto e vão responder a atividade de interpretação. Essa é uma atividade de leitura e interpretação, tá certo? E na próxima aula a gente irá corrigir essa atividade, ok? Então é isso. Façam a correção da atividade, olhem o que vocês acertaram, o que vocês erraram, tentem adequar as respostas, ajustar o que não ficou tão bom e façam essa atividade para a próxima aula. É isso, gente. Bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!